Boa noite. Boa noite a todos. Vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica todas as noites. Estamos aqui para ler um capítulo da Bíblia junto com vocês. Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer uso da palavra de Deus. É através dela que Deus fala conosco. Boa noite, Neita. Seja bem-vinda. Paz do Senhor. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 5 do livro de Atos. Vamos dar início. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Hoje nós estamos dando continuidade ao que nós lemos ontem, né? Ontem nós vimos que um certo homem chamado Barnabé tinha vendido uma propriedade sua e colocado dinheiro nas mãos dos apóstolos para distribuir com aquelas pessoas que passavam necessidade, com aquelas pessoas que não tinham o que comer, não tinham como sobreviver. Então ele vendeu uma propriedade e distribuiu, né, com as pessoas carentes. Aí nós iremos continuar hoje a história. Entretanto, certo homem, agora já é outro homem, não é mais Barnabé, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-os aos pés dos apóstolos. Então, assim, Barnabé era um homem que vendeu uma propriedade e colocou o dinheiro nas mãos dos apóstolos para eles distribuírem com os pobres. Esse casal aqui, Ananias e Safira, também fez a mesma coisa. Pegou, vendeu uma propriedade, só que eles retiveram uma parte do preço, né? E colocaram o restante nas mãos dos apóstolos para eles darem a quem não tinha. Então, disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. O que foi que aconteceu aqui? Ananias e Safira, porque ele fez isso junto com a sua mulher, vendeu uma propriedade, né? E colocou o dinheiro nas mãos dos apóstolos. Ele disse que o dinheiro que estava colocando na mão dos apóstolos era todo o dinheiro que tinha recebido pela propriedade, só que ele estava mentindo. Ele ficou com a parte e colocou a outra parte na mão dos apóstolos. Mas o problema aqui foi ele ter mentido, né? Porque a propriedade era dele, ele dava se ele quisesse, ninguém obrigava nenhuma pessoa a dar nada seu para as pessoas, não. Dava se você quisesse, se sentisse de Deus de dar. Então era dele, não tinha necessidade dele mentir, né? Só que ele mentiu, ele ficou com a parte do dinheiro e colocou a outra na mão dos apóstolos. Aí Pedro diz: não mentiste aos homens, mas a Deus, né? Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Na mesma hora, ele morreu, né? Porque a ira de Deus caiu sobre ele, porque Deus abomina mentira. E o problema aqui, a propriedade era dele, o dinheiro era dele, ele dava se ele quisesse, mas ele mentiu. Então o problema aqui foi a mentira, né? Então a ira de Deus caiu sobre ele e ele morreu na hora. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levantou e o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que tinha ocorrido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tomou-lhe Pedro:
Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Então, o que aconteceu aqui? Ananias mentiu, disse aos apóstolos que tinha vendido uma propriedade dele por um valor e entregou aos apóstolos, dizendo que era todo o dinheiro, só que ele ficou com a metade para ele, então ele mentiu, né? E a mulher dele, Safira, confirmou a mentira, porque eles estavam juntos na mentira. Então a ira de Deus caiu sobre todos os dois e todos os dois morreram, né? O apóstolo Pedro, ele não pediu a morte deles, não. A morte deles veio por causa que Deus se irou por causa daquela mentira, né? Isso não significa que Deus é mau, não, mas Deus também é justiça, né? Então, devemos ter cuidado, porque a ira de Deus é severa, né? E Deus abomina a mentira. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Por que isso aconteceu com eles? Eles receberam o juízo imediato do pecado, né? O pecado, que é algo forte, que Deus abomina o pecado. E no caso aqui foi a mentira, né? Não existe pecado maior nem pecado menor, não. A mentira é um pecado forte que Deus abomina também. Então, o juízo de Deus veio contra esse pecado, contra eles, e era preciso que viesse sobre eles esse juízo. Por quê? Porque nessa época que estava começando, estava dando início à igreja primitiva. Então, se a igreja primitiva desse tempo era muito unida, o que era de um era de todos. Não tinha quem tivesse mais e outro passasse necessidade, que o que tivesse mais não ajudasse. Era tudo em conjunto com todos. O que era de um era de todo mundo. Então, se Ananias e Safira, que mentiram, não fossem punidos por essa mentira, né, eles iriam contaminar a igreja, porque naquela época não é como hoje. Hoje nós vemos muitas igrejas contaminadas com vários tipos de pecado, mas naquela época estava iniciando a igreja primitiva e era uma igreja muito santa, né? Então eles iriam contaminar a igreja com essa mentira. A partir dela iria vir outras coisas piores. Então os dois morreram pela ira de Deus, né? Para o povo sentir temor, porque quando o povo viu isso acontecendo com eles, eles ficaram com temor, né? E não praticaram a mesma coisa, né? Porque nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Então, as coisas de Deus têm que ser sérias. Então, a igreja sentiu temor quando viu aquilo para não fazer o mesmo. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Aqui, Pedro, ele estava sendo usado por Jesus. Ele não curava ninguém pelo poder dele, não, porque Pedro não tinha poder nenhum. Ele curava pela autoridade do nome de Jesus, né? E o Espírito Santo, usando Pedro, muitas pessoas foram curadas e muitas pessoas aceitaram Jesus. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Aí lá vem os sumos sacerdotes e os saduceus e os fariseus, aqueles que mataram Cristo, né, que crucificaram Cristo. Lá vem eles. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública.
Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Então, os escribas, os fariseus, os saduceus prenderam os apóstolos porque eles estavam pregando o nome de Cristo. Mas veio um anjo do Senhor e os libertou. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Eles pensavam que eles estavam no cárcere presos, porque eles tinham mandado prender. Só que eles já estavam, pregando no templo. Porque o anjo liberou eles e disse que eles fossem para o templo pregar. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Então, o cárcere estava trancado, com toda a segurança que eles deixaram, mas durante a madrugada, o anjo libertou eles. E tudo ficou lá trancadinho, mas eles estavam lá no templo, pregando. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto, Ficaram admirados, porque é um milagre de Deus ter liberado eles sem abrir os portões, que estavam todos trancados. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Eles foram lá pegar eles, que eles estavam pregando no templo. Aí eles foram lá, os guardas, e trouxeram ele, mas sem violência, porque uma multidão acompanhava Pedro e João. Então, eles trouxeram sem violência, temendo o povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles chamaram Pedro e João e disseram: Nós não demos uma ordem a vocês? Porque no capítulo anterior eles já tinham sido presos, Tinham sido torturados e receberam a ordem de não pregarem mais o evangelho, o nome de Cristo. Aí dessa vez eles chamaram eles de novo e disseram: Nós não demos uma ordem a vocês que não falasse mais desse nome, desse homem? Aí o que Pedro respondeu? Pedro e os demais apóstolos disseram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens, E isso serve para nós também, que nós, na nossa vida, nós devemos obedecer a Deus e não aos homens, Mesmo que alguma autoridade, alguém nos dê uma ordem, mas que ela vá contra a palavra de Deus, contra a lei de Deus, devemos obedecer a Deus. Os deuses dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhes obedecem. Então, eles foram dizer, que o Deus de Israel ressuscitou Jesus para ser príncipe, e está sentado à destra do Pai, o exaltou a príncipe e a salvador. Então, eles foram testemunha desse fato, de toda a trajetória de Cristo, e eles não podem ficar calados, E isso tem que fazer parte da nossa vida também. Nós não podemos ficar calados. Falar de Cristo para as pessoas é nossa obrigação. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los.
Mas levantou-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre. O Gamaliel era mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Aí lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto. Todos quantos lhe prestavam obediência se dispensaram e deram em nada. Esse Gamaliel começou a dar exemplos de pessoas, né, que seguiam seus deuses e não davam em nada. Ele começou falando de Teudas, né, que começou com um monte de pessoas, 400 homens seguindo ele, mas não deu em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixando-vos, porque se este evangelho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-lo, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. Então, esse Gamaliel, os fariseus, os escribas, queriam matar Pedro e João, só que Gamaliel chamou eles e disse: olha, já existiu várias pessoas, né, vários homens importantes aqui na terra que tinham seus seguidores. Aí ele citou Teudas, citou Judas, mas não deu em nada. Alguns morreram, outros se dispersaram, né? Foram dispersos. Então, se esses homens, eles estão falando em nome de homens mesmo, também não vai dar em nada. Mas se for em nome de Deus, não adianta lutar contra eles, porque é a mesma coisa de estar lutando contra Deus. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. Só que, nesse caso aqui, né, eles não estavam falando de qualquer um, eles estavam falando de Jesus Cristo. E eles não iriam se dispersar nunca. Até hoje, né, muitos anos depois, o nome de Cristo ainda é proclamado, ainda é o centro, né? E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Aqui, ó. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, pelo nome de Jesus. Eles ficaram felizes por ter sido torturados, né? Naquela época, a tortura não era uma surrinha pequena, não. Eram chicotadas. Eles foram chicoteados. Eram 40 chicotadas, eu acho. Então, eles saíram felizes. Depois de terem levado um monte de chicotadas, ainda saíram felizes porque levaram aquilo pelo nome de Cristo, né? E mesmo assim, todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, né? Então, assim, o capítulo termina, ou o capítulo 5 aqui, né? A mensagem que eu quero deixar são 2 versículos que eu marquei aqui na Bíblia, né? O primeiro é que é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Nós lemos aqui, né, que eles foram chamados à atenção, mas eles disseram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, que isso também sirva para nós, que nós não entremos em nenhuma corrupção, né, nenhuma injustiça, alguma coisa desse tipo para agradar homem nenhum. Que nossa vida seja para agradar a Deus e não a homens nem autoridade nenhuma. Porque tem pessoas que se corrompem, né? Para agradar as pessoas, para agradar os outros, para sair bem vistos para as pessoas. Mas que o nosso objetivo não seja esse. Porque o importante,
nós temos que ser bem vistos pelas pessoas, sim, mas não indo contra os princípios de Deus, né? Se for contra os princípios de Deus, que nós desobedeçamos essas pessoas e obedeça a Deus. E o outro versículo também que eu queria falar agora no final é que todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e de proclamar Jesus Cristo, né? Que Jesus é o Cristo. Então, que isso também sirva para nós, que todos os dias nós possamos orar, ler a palavra de Deus e proclamar o Evangelho, falar do amor de Jesus para as pessoas. Que esse seja o nosso objetivo de vida, né? Que todos os dias possamos tirar um tempo para fazer isso, orar, ler a palavra e falar de Jesus para as pessoas. Pode falar para as pessoas da sua casa, pode falar para um vizinho, pode falar. O importante é que você fale de Jesus para as pessoas, não fique calado, né? Porque o nosso testemunho tem que ser dito, tem que ser falado, tem que ser visto pelas pessoas. Não pode ser, você não pode ser um seguidor de Cristo no secreto, né? Porque isso não agrada a Deus. Você dizer que tem Cristo em sua vida, aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida e ser um agente secreto de Cristo. Isso não agrada. Você tem que abrir a boca e dizer para todo mundo, proclamar o nome de Jesus para as pessoas. Pronto, gente. Terminou aqui o capítulo 5. E como todas as noites eu agradeço muito a Deus por estar aqui, né? Por esta oportunidade, por Ele nos conceder de toda noite estar aqui para poder falar um pouquinho dele para as pessoas e falar e ler a sua palavra, né? Então que Ele nos dê uma boa noite, uma noite tranquila, uma noite de paz e amanhã um dia na sua presença, né? Amanhã um dia feliz, um dia cheio de alegrias em nossa vida, né? Que nenhum mal venha nos atingir. E eu agradeço a vocês que estão aqui ouvindo. Que Deus possa ter falado com vocês nessa noite. E até amanhã. Boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Deixa eu acenar aqui para vocês. Eu não sou muito boa de mexer nessas coisas não, mas eu vou dar um tchauzinho aqui para quem tá. Pronto, dei um tchau para todo mundo. Boa noite, até amanhã.